Salve, salve, criativos! Como vocês estão por aí? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui do Criativos do Futuro. E hoje a gente vai se aprofundar aí o futuro do branding. Então a gente vai falar desde como surgiu o branding, o que é o branding de fato e qual o impacto que isso tem no nosso dia a dia, assim, né? Então hoje a gente trouxe um convidado super especial e especialista nesse assunto, que é o Jefferson Kolobski. Por favor, boa noite, Jefferson. Como que tá por aí? Tudo certo? Boa noite, criativos. Boa noite, Jenny. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso, galera. Vamos pra cima, porque o branding tem muita coisa pra gente falar hoje. Perfeito. Primeiro, Jefferson, eu queria saber como que você conheceu o Criativos do Futuro. Cara, o Criativos do Futuro foi algo, assim, muito de Deus na minha vida, porque eu já tive uma agência. E eu sempre tive problemas específicos operacionais e eu queria automatizar o processo dentro da criação de marcas aqui na agência. Então, eu conheci o Kit Branding e foi então que eu fiz a aquisição. E com isso, conheci a equipe por trás, me identifiquei muito com o propósito e hoje, além de ser, um aluno, eu sou um usuário assíduo do Kit Branding. Perfeito. Já que você tocou nesse assunto, eu queria que você começasse falando pra gente qual que é o impacto e o papel de ter um propósito por trás de grandes empresas, né? E se foi sempre assim? Se desde o começo ali, quando surgiram as primeiras empresas, as pessoas já pensavam em propósito ou isso é novo, né? O que você acha em relação a isso? Então, isso não é novo. Tá? Muitas pessoas já praticavam isso há muitos anos, porém não era usado com esse nome de branding, né? Desde o momento do processo, que a gente vê muito, que a Igreja Católica é um exemplo, ela já utiliza muito isso, que é todo o papel do branding há muitos anos atrás, que é o que? Ela criou toda uma história, ela criou crenças, valores e ela tem significados, ela tem símbolos e tudo isso faz parte do propósito para gerar um significado. Então, já se utiliza há muito tempo, mas em relação ao branding em si, a maioria não utilizava. Foi apenas em 1900 e alguns anos ali, a gente tem várias teorias que falam de anos diferentes, porém tudo começou especificamente com Taylor. Taylor teve uma ideia, Frederick Taylor, e aí ele gerou aquela ideia de gerar uma automação específica que foi implementada dentro da linha do Ford, e ele específico começou e verificou que precisava ter um sentido. E aí tudo foi mudando e foi então que criou-se todo um processo para falar de branding. Por quê? Os carros específicos precisavam ter significados. Perfeito, perfeito. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quem é você, sabe? Também da sua carreira até aqui, né? Você falasse da sua jornada ali, das experiências que você já teve, até chegar nesse momento, assim. E hoje em dia, assim, qual que é o trabalho que você faz no dia a dia? Então, hoje em dia, eu trabalho como estrategista de marcas e o que eu faço específico? Eu faço a gestão de todo o processo da marca, desde o processo ali que a gente gera estratégia até a parte operacional. Então eu vou meio que orientando como tem que ser feito para que todas as engrenagens da empresa sejam conectadas. Então eu preciso olhar o lado da comunicação, o lado da estratégia, o lado visual e aí eu gero toda uma harmonia entre eles. Porém, tudo começou na minha vida já tem muito tempo. Eu comecei como gestor comercial e dentro dessa área comercial, o que acontecia? Nós tínhamos toda uma estratégia, nós desenhávamos muito. Eu como gestor comercial sempre fui muito analítico, gostando de vendas, de números, e eu identificava que existia algum ponto que não encaixava. E por conta disso, o que aconteceu? Eu identificando tudo isso, eu comecei a ver que era o processo da propaganda e do marketing em si que não era desenhado de uma forma correta. Foi aí que eu tive um contato específico e fui orientado para poder tomar cuidado ali com aquele detalhe. Porém, eu comecei a olhar, e aí a dona da empresa que eu trabalhava me fez uma proposta.
para que eu começasse, além de gestor comercial, começasse a ser gestor da equipe de marketing da empresa dela. E foi aí que aquilo começou a me chamar a atenção, eu comecei a ser gestor específico de terceiros, e aí a gente fazendo reunião, eu comecei a ter contato com gestores de mídias sociais, com gestores de tráfego pago, e foi então que aquilo ali foi chamando a atenção, e eu me apaixonando, fui estudar um pouquinho, porque eu entendi que quando a gente faz um marketing de performance, que era o que a gente praticava ali, a gente investia muito dinheiro, mas não tinha significado para as pessoas. Era um marketing de performance que, se eu parasse de fazer, simplesmente não chegava ao objetivo e à meta que nós da empresa queríamos. E aí eu comecei a entender que, assim como lá atrás Ford identificou que precisava de ter um sentido, eu comecei a entender esse sentido lá na empresa. Eu comecei a ver que precisava gerar sentido, porque marcas autênticas e fortes são marcas que geram sentido para as pessoas. E foi aí que eu comecei a me interessar mais por uma linha que até então eu não conhecia como branding, mas eu já estudava muito. E aí fui buscar aonde tinha conhecimento e me especializei em neuromarketing e branding. Só que isso acabou gerando uma paixão dentro da minha vida e eu já atuei em mais de 200 marcas, construindo marcas, tem bem mais. Eu coloquei assim dentro das minhas redes sociais como 200, mas eu acredito que já deva ser uns 250 mais ou menos, porque acaba que eu sempre sou consultor ou algo assim. Eu já gerenciei mais de 2 milhões em valores de construções de marcas de sucesso, e isso acabou que eu faço por amor, por entender que esse propósito é algo que realmente move a minha vida. Porque desde muito novo eu sempre gostei de significado, sempre gostei de entender o porquê, e eu encontrei no branding o amor da minha vida. Perfeito, cara. E assim, você é realmente um estudioso no assunto, né, cara? Tipo, a gente já fez outras calls ali conversando e realmente tudo que você traz é muito rico. E teve uma última call que a gente conversou que você falou assim, cara, a gente viveu a era das vendas, a gente viveu a era do marketing e agora a gente tá entrando na era do branding, assim. Você acha que isso tá correlacionado com o nível de consciência dos nossos clientes? Ou você acha que... Por que você acha que a gente está entrando ali na era do branding? Eu acho que isso aconteceu porque antes nós não tínhamos acesso a uma mídia tão aberta igual está agora. E também o modelo de consumo mudou. Se nós formos olhar para 10, 12 anos atrás, a gente vai ver como que eram as redes sociais. Então a gente não tinha muito acesso. Era aquela proposta de venda massiva e depois aquilo foi mudando. Por quê? Começou-se a ter as campanhas de marketing. Só que aquelas campanhas de marketing elas eram muito limitadas. Porque aquilo ali era gerado nas redes sociais, que eram muito limitadas, porque nós não tínhamos essa gama que nós temos hoje em dia. Naquela época, nós tínhamos ali Mirk, nós tínhamos Orkut, e era muito, assim, restrito. Alguns detalhes, não tinham ferramentas igual nós temos hoje. E também, o que acontece? Você tinha uma mídia que era uma mídia que, além de ser muito cara para se anunciar, era uma mídia que normalmente você assistia ou na TV, dependendo da situação. Só que com o passar dos anos, as ferramentas foram atualizando, a internet foi se criando várias oportunidades. E o que isso ocasionou? Por um ponto positivo, muitas pessoas tiveram acesso à internet e gerando voz para essas pessoas. Só que acabou-se que muitas pessoas faziam a mesma coisa em específico, e aí eu tenho aquela frase que eu utilizo que é: marcas nasceram para tornar algo igual, gerando significado para que elas sejam desiguais. Ou seja, quando a era do branding começou a ser gerada, o que isso traz para nós de exemplo? Que para que as pessoas, até mesmo com o comportamento de consumo, entendam o propósito da marca, elas começaram a comprar algo não apenas por comprar produtos igual era anos atrás, mas sim para se identificar com as crenças, valores, os sentidos e as causas que as marcas defendem. E aí nós podemos ver isso exatamente por conta das mudanças de gerações. E aí a gente inicia uma era do branding, que é o quê? As marcas precisam gerar esse significado para as pessoas, até para que elas consigam comprar não apenas o produto, mas o sentido e a causa que aquela marca defende.
Então hoje a gente tem vários produtos iguais, porém causas totalmente diferentes. Um exemplo disso, a gente pega energéticos, que é algo que eu amo. A gente vê que a Monster defende uma causa específica, tem um slogan, ela tem toda uma proposta falando em relação ao monstro, né, que você precisa despertar. E aí você já pega a Red Bull, que já segue outra linha, ou seja, uma linha que falando te dá asa para você não se limitar. Então, ao mesmo tempo que você vê ali o mesmo produto suposto, a gente vê uma proposta de valor totalmente diferente. E isso é o branding. Qual é a proposta de valor que você traz para as pessoas que você quer atender? Ah, cara, muito bom. Muito bom. E a gente conversando assim com os alunos, né? A gente já participou de umas calls e a gente vê assim que a galera, elas querem começar um negócio, né? E até entendem o valor do branding, né? Mas quando começa a pensar assim, pô, qual que é a proposta única de valor e tal do meu negócio? Como que eu faço para construir isso de forma autêntica e tal? E aí uma coisa que você falou já em uma das calls, cara, foi tipo assim, meio batata, né? Você falou assim, cara, antes disso tudo aqui, a gente precisa entender quem a gente é, né? E vira um negócio meio espiritual, assim, tipo, antes de você criar uma marca ali, descobrir a proposta de valor dela, você tem que entender, tipo assim, o que você quer fazer, né, cara? E Perfeito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sabe? Sobre como se conhecer é o primeiro passo, né? Pelo que eu tô entendendo. E o impacto que isso tem, sabe? De realmente se conhecer, entender seus talentos e construir um negócio a partir disso, né? Assim, o que eu vejo hoje no mercado é que muitas pessoas elas criam marcas, como eu já falei, sem sentido. Elas acabam começando a empreender apenas por necessidade. Outras não, às vezes até começam para querer trazer algum resultado ou alguma solução para o mercado. Só que o que elas não entendem é que uma marca ela tem personalidade, uma marca ela se conecta com as pessoas, uma marca ela tem sentido. E as pessoas hoje em dia elas buscam isso. Só que, por ela ter uma personalidade, ela traz muitas raízes de quem fundou essa marca ou dos fundadores quando são mais de um. E por isso a gente precisa se conhecer, porque quando a gente está falando dos founders dessa marca, a gente precisa entender quem nós somos, porque essa essência ela vai totalmente ser ali vista nos produtos, na jornada que você construiu com seu cliente, na forma com que você fala, na comunicação. Quando a gente desenha o arquétipo de uma marca, a gente também está falando muito dessa visibilidade e as pessoas vão querer ver isso até mesmo nas pessoas que falam da marca. Um exemplo que a gente vê nitidamente hoje, a gente pega aí a CIMED, ela tem uma cultura de vendas muito forte, só que a cultura ela é e diz muito sobre o CEO da marca. Então quando a gente fala de marcas e a gente precisa se conhecer, é porque para que essa conexão ela seja singela, autêntica e para que as pessoas vejam de verdade os donos ou essa cultura em uma marca. Então essa conexão ela precisa vir de dentro para fora para que seja verdadeira e para que os consumidores realmente sintam a necessidade de se conectar e o prazer de se conectar. Porque acaba que esse prazer ele precisa ser recíproco. A marca entrega algo e o consumidor ele precisa sentir aquela atração para realmente estar consumindo dessa marca. Uhum. Nossa, cara, é muito bom. E uma coisa que eu tava pensando aqui, que você comentou, que naquele primeiro trabalho seu, a galera era muito focada em performance, né? Em vendas. E isso rola até hoje, né? Tipo assim, eu já trabalhei numa startup que a gente, cara, é bizarro. A gente criava, assim, produtos worldwide, mas só para validar a estratégia. Ou seja, tinha um fundo de investimento por trás, muita grana mesmo, e ali eles colocavam dinheiro pra gente validar estratégias e reembolsava todo mundo. Então a gente investiu o valor em marketing absurdo, só para validar se o anúncio vendia, se aquela estratégia vendia. E a gente percebeu que era tipo assim, a gente criava um LP, criava um anúncio e metia grana. Se o anúncio convertia e se a LP convertia, batia lá as taxas de conversão necessárias para dar ROI, o produto dava ROI, tá ligado?
e não tinha tipo uma puta construção de marca, sabe? Só que é exatamente isso que a gente tava falando, né? Tipo assim, se parou de investir em tráfego, acabou, né? Tem ali o abandono de carrinho, tem o follow-up que você vai fazer dos leads, mas quando você para de investir em tráfego, não vai vender mais, né? Então, como que você enxerga essa dicotomia, assim? Hoje, como que eu vejo isso? Eu vejo que é o seguinte, as empresas elas nasceram para dar lucro. Isso é algo bem óbvio para todos nós. Só que o lucro por si só, a gente precisa entender que lucro por lucro, ele pode se tornar um veneno para a empresa. Porque acaba que todo mundo só olha para aquilo ali e esquece que as pessoas elas precisam estar conectadas. Eu costumo dizer que pessoas necessitam de pessoas e empresas são resultado de pessoas. Só que, tem um porém, empresas bem-sucedidas são resultado de pessoas bem-sucedidas que trabalham em um propósito, gerando um sentido maior para criar uma comunidade e essa comunidade gerar uma transformação no mundo. E quando a gente trabalha só com performance, a gente está injetando dinheiro pensando no agora, pensando no hoje, mas a gente não está gerando um valor de significado para as pessoas. E quando a gente não gera significado, a gente está investindo hoje, só que aquela pessoa não vai lembrar daqui a um tempo, porque não gerou valor para ela. E aí sabe o que acontece? Quando você para de investir, aquela pessoa, muitas vezes, ela vai te procurar por preço, ela vai te procurar por algum anúncio que você fez, só que quando você parou, ela vai para o seu concorrente, ou até, muitas vezes, você investe em performance para que o seu concorrente, que tem um significado, venda. Porque você gera o desejo, só que o seu concorrente tem um propósito. E aí que está a chave, porque você gerou o desejo para o seu concorrente fechar uma venda. Porque aquela pessoa não viu o propósito. Então, performance por performance é muito bom, porém se transforma em um veneno. E o excesso de veneno ele pode contaminar. Ah, cara, muito bom. Um assunto que a gente tá falando aqui nos podcasts, quem ouviu os outros sabe que esse tema tá rolando assim, que é a questão de a pessoa empreender ou trabalhar dentro de uma empresa, né? Assim, você acha que o branding ele tá só relacionado com se você tá construindo uma empresa para você, né? Para você ser CEO ali, você quer ser empreendedor e tudo mais, ou ele também está relacionado assim, se eu estou trabalhando dentro de uma outra organização, é importante que eu entenda que isso é uma tendência, que isso a gente está entrando na era do branding. Como que você vê isso? Para mim isso é tão importante, independente se você trabalha para uma empresa ou se você está construindo a sua. Por quê? Profissionais que trabalham em uma empresa, eles são marcas pessoais. E quando você tem e é uma marca pessoal, você precisa se conscientizar, independente se você faz ela de uma forma consciente ou inconsciente, você já é uma marca pessoal. E por isso, quando você está dentro de uma empresa, você gera valor para as pessoas. E se você não é intencional, o que pode acontecer? São pessoas que são intencionais acabarem tendo resultado ou indicações ou até mesmo promoções que você não tem, porque você não está sendo intencional. Então, marcas precisam ser intencionais. Nós somos marcas no mundo e por isso nós precisamos entender, independente se eu sou um intraempreendedor ou se eu sou um empreendedor por mim mesmo, eu preciso entender que eu gero marcas na vida das pessoas e das empresas que eu trabalho. Só que aí que está a chave. Como eu quero ser reconhecido? Como eu quero ser visto? E qual é a marca que eu quero deixar? Porque existem profissionais que querem simplesmente só reagir. E tá tudo bem. Só que sempre que surgir ali algum tipo de oportunidade, será que é você que vai ser o primeiro a ser visto? Porque às vezes você vê que isso é um exemplo muito. Você vê que essas startups, unicórnios, você vê que a maioria, os grandes CEOs, são novos. E por quê? Aí fica uma chave assim que a gente precisa estudar. Por que isso acontece? Porque a maioria entendeu que eles são marcas, trabalham essas marcas em paralelo com a sua performance. Sinistro. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, que... não sei se eu mosquei mesmo, mas assim, que marca, né, também tem o mesmo sentido de
marca, de marcar, de deixar alguém marcado. Você já tinha feito essa correlação? Sim, já tinha, porque o branding vem disso, né? A palavra brand, ela vem disso. Porque antigamente eles utilizavam muito em relação a marcar o boi. Então eles entenderam que o quê? Os produtos por si só, eles vendiam, só que assim, quem era a marca por trás? E aí eles pegaram aquela associação e começaram a implantar aquela marcação mesmo nos produtos. E nós, como seres humanos, nós, querendo ou não, se você vende você mesmo ou vende algum produto, você se tornou algum produto, porque você vende uma ideia, você vende alguma coisa, então você é uma marca. Você deixa algum tipo de significado na vida das pessoas. Então, como eu sou essa pessoa muito curiosa e também por ser especialista em neurociência comportamental, eu sempre fiz essa analogia. Porque se eu quero deixar um significado ou propósito, eu preciso entender sobre a minha cultura, sobre a cultura da onde eu convivo e, acima de tudo, que tipo de cultura eu estou deixando implantado na mente das pessoas para que elas enxerguem em mim o valor que eu quero. Cara, fala mais sobre isso. Cara, isso para mim assim é algo incrível, porque como eu estudo muito comportamento humano, eu vejo assim, existem vários tipos, né? A gente pode traçar isso em algum momento, também pode marcar isso até em algum outro podcast, mas assim, existem pessoas que são mais dominantes, outras são mais influentes, outras são mais analíticas como eu, que adoram traçar metas, gráficos, enfim. E isso, as pessoas elas precisam entender por quê. Elas vão pegar as suas características hábeis e aí a gente liga até no Ikigai, que é exatamente a ferramenta específica que o Criativos lançou ontem, por sinal, né? Foi algo incrível, que as pessoas elas conseguem entender no que elas são bom, no que elas são boas, no que elas realmente podem ser remuneradas, nas marcas que elas deixam, naquilo que ela realmente sente prazer. E aí você começa a ligar porque você pega a essência. O maior problema hoje que nós temos no mundo são pessoas que já atingiram uma certa idade e não se sentem satisfeitas no que estão fazendo. Pelo simples fato de que em algum momento foram guiadas por ali apenas por performance ou valor financeiro e não por propósito e naquilo que elas eram boas. Então, se você entender que isso já é uma virada de chave, você vai conseguir entender ligando quem você é, com as suas características, com a cultura que você faz, porque se você entende tudo isso, você consegue gerar um produto colocando o seu cliente no centro e sabendo que você vai entregar o seu melhor. Não porque você criou algum tipo de máscara, mas porque você é a solução que aquela pessoa necessita. Cara, sinistro. Quem tá ouvindo esse podcast até aqui assim e tá entendendo assim que a gente tá vivendo esse momento, o que você indica para essa pessoa que tá começando assim? Porque no final aqui a gente quer ajudar as pessoas a entrarem em um movimento, né? Mesmo com o mundo assim no estado meio apocalíptico, vamos dizer, a gente ainda tem fé, né? Eu tenho fé assim numa economia sustentável, né, que as pessoas criem algo de valor e consigam trocar entre si